Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Francisco da Silva Filho, popular Chiquinho. Chiquinho é secretário do Sindicato dos Condutores de Ônibus da cidade de São Paulo. Um sindicato que tem 40 mil trabalhadores, sendo de quase 19 mil cobradores. Essa massa de trabalhadores transporta diariamente 5 milhões de passageiros, fazendo um número infinito de viagens. Os ônibus da cidade de São Paulo, né, não são ônibus modernos, ainda são uma frota antiga. Tem muitos motoristas que passam 8, 9, 10 horas dirigindo com o motor ao lado, esquentando, barulho no ouvido, trocando marcha, uma atrás da outra, o trânsito lento de São Paulo. Uma categoria que, na verdade, tem um trabalho insalubre, essa é a grande verdade, né? E existe hoje uma grande discussão na cidade de São Paulo. O prefeito da cidade, o prefeito João Dória, né, disse que uma das missões dele à frente da prefeitura é acabar com os cobradores de ônibus na cidade. Olha, o ônibus de São Paulo já não há, né, só atende mais, com todo respeito, ao interesse dos proprietários, porque não é um ônibus hoje que tem conforto para a população, não é um ônibus hoje que tem, entendeu, conforto e segurança para o motorista que fica ali 8, 10 horas no volante, entendeu? Muito diferente de outras grandes cidades do mundo, né? O transporte coletivo é um transporte voltado realmente para a segurança e o interesse da população e não só para os interesses empresariais. Acabar com a profissão de cobrador significa colocar na rua, esse é o termo literal, na rua, 19 mil cobradores. E colocar em situação muito difícil 19 mil famílias. Esses cobradores têm esposa, esses cobradores têm filhos, e é dessa profissão que eles levam sustento para a sua família. O que significa a ação do prefeito querer acabar com os cobradores na cidade de São Paulo? Ô Mauro, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, é uma honra. Respondendo a sua pergunta, o prefeito da cidade de São Paulo, São João Dória, equivocadamente, iniciou umas disputas desnecessárias contra os trabalhadores e as trabalhadoras do sistema de transporte, no intuito de acabar a função de cobrador e cobradoras de ônibus na cidade de São Paulo. O cobrador, como você mesmo mencionou, ele não é simplesmente um cobrador de tarifa de ônibus. Ele é um agente social. Ele dentro do ônibus, ele é o ajudador do motorista, no caso de uma colisão. Ele é o ajudador do motorista para fazer uma manobra. Ele é o ajudador do motorista em caso de alguém se machucar dentro do veículo. Ele também é o orientador. É ele que orienta os passageiros deficientes, os cadeirantes, os deficientes visuais. É ele que orienta as pessoas a chegarem aos seus destinos, como hospitais, como creches, faculdades e também no lazer. Ele que indica as pessoas. Primeiro que a lei proíbe o motorista de conversar. Ele não pode dirigir e conversar. Como também ele não pode dirigir e cobrar uma tarifa. Primeiro estaria em função dupla, ou dupla função. E também estaria tirando toda a autoridade dele estar dirigindo e cobrando uma tarifa. O cobrador de ônibus ele é essencial dentro do coletivo. Além do mais, existe uma lei vigente na cidade de São Paulo, lei essa de 2001, que é a lei 13.207, que estabelece que tem que haver o segundo homem dentro do carro. Ou seja, o cobrador tem que estar dentro do veículo. Então, na verdade, o prefeito precisa mudar essa sua rotina de volta e meia atacar os trabalhadores e os cobradores e as cobradoras do sistema de transporte, alegando que esses cobradores dão um custo à cidade de São Paulo de X milhões. Não é verdadeiro. Queremos aproveitar a oportunidade de dizer para o senhor prefeito que ele faça estudos mais rígidos dentro da empresa concessionária SP Trans, porque na verdade o cobrador, ele não é o custo maior do sistema de transporte. Quem altera todo o fator
são as gratuidades que a prefeitura, as administrações públicas que por aqui passaram, deram gratuidades, foram dando gratuidades e mais gratuidades, sem um estudo técnico profundo, e agora não tem dinheiro para pagar o sistema de transporte. É simplesmente isso que está acontecendo. Na verdade, acho que me parece que essas gratuidades, em alguns momentos, são mais ações políticas, né? Elas não são, talvez, ações que sejam realmente benefício daqueles que precisam dessa gratuidade, né? Porque você tem toda a razão, quando a gente vê, existe tanta gratuidade, né, nos ônibus. Por exemplo, né, eu já vi o seguinte, gratuidade para carteiro. Eu acho que o carteiro devia pagar porque a empresa devia... A empresa de correio e telégrafo devia pagar para ele. Eu não sei se ele tem a gratuidade porque a lei permite que ele seja gratuito ou porque ele às vezes não paga ali a passagem, né? Eu vejo também, com todo respeito aí aos policiais que cuidam da segurança da cidade, eles também têm gratuidade no ônibus. Eles entram lá e não pagam. Eu já entrei em ônibus que eu vejo lá, de repente tem 2, 3, 4 policiais dentro do ônibus que não estão fazendo segurança do ônibus, não. Eles estão só andando no veículo e não pagam passagem. Por que o Estado não assume a responsabilidade dessas pessoas pagarem passagem? Na verdade, quando ele não paga, quem paga, né, é o trabalhador que anda no transporte coletivo diariamente, né? Isso fora outras gratuidades, né, Chiquinho? Mas como é que fica a conversa com o prefeito João Dória? O sindicato já deixou bem claro para ele que acabar com o cobrador de ônibus é acabar com o emprego de 19 mil trabalhadores? Não tenha dúvida. Nós conversamos com o prefeito, 2 ou 3 reuniões, inclusive ordenada e foi orquestrada aqui pela UGT, a nossa central ao qual o nosso sindicato é filiado. E nessas reuniões tínhamos bem claro, tanto para o prefeito João Dória, como para os seus secretariados, né? Secretário de Transporte da cidade de São Paulo e os outros secretários, que nenhum país, nenhum momento difícil que o Brasil vive, político e econômico, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, o prefeito querer atacar uma classe trabalhadora que não tem dos melhores salários, viu? Não tem os melhores salários, que é os cobradores e cobradoras de ônibus. E o cidadão, o prefeito da cidade de São Paulo, querer desempregar mais de 19 mil trabalhadores diretamente e sem contar os familiares que dependem daquele salário para sobreviver, o sindicato não vai permitir. O sindicato não vai aceitar. E é bom que o prefeito escute isso. Vai se estabelecer uma guerra nessa cidade, uma guerra sem tamanho. Porque se o prefeito mexer com os nossos cobradores e as nossas cobradoras, essa cidade vai virar um caos. Porque o sindicato, presidido pelo presidente Valdevan 90 e a sua diretoria, não permitirá, de forma alguma, que o prefeito tire o emprego de mais de 19 mil pais e mães de família. Na verdade é o seguinte, né? Acho que isso pode trazer não só esse caos na cidade que você fala, mas pode trazer também um caos social, porque serão 19 mil famílias aí que vão ficar sem o seu sustento do dia a dia, né? Isso é uma coisa muito, muito séria, né? O prefeito já se manifestou de alguma alternativa ou ele está sendo radical em acabar realmente com a questão do cobrador de ônibus? Mauro, pergunta sua aqui aplausível nesse momento. Primeiro, o prefeito estabelece e criou um mecanismo de querer fazer a seguinte coisa. Ora, vamos preparar os cobradores e as cobradoras em outras funções. Mas aí o sindicato parou e começou a fazer algumas contas. Como é que o prefeito, que em momento nenhum fala em aumento de uma frota na cidade de São Paulo, ele quer estabelecer que os cobradores passarão para outras funções, tipo ser motorista? Não tem como. Se eu não tenho um aumento da frota de ônibus, aonde é que eu vou realocar esses trabalhadores que perderam a função de cobradores? Só tem uma saída. Se eu demitir os motoristas e contratar os cobradores para o seu lugar. E não é isso que o sindicato vai aceitar. Se essa é a ideia do prefeito é equivocadamente, o sindicato diz não. Não e não. Chiquinho, a conta é muito fácil de ser feita, né? Se ele diz que ele, prefeito e sua equipe, né,
diz que os 19 mil cobradores são responsáveis pelo aumento do custo das empresas. Se ele deixar esses profissionais lá, ele não vai diminuir o custo da empresa. E se ele não, né, exigir das empresas, né, um aumento de frota, você tem toda a razão. Onde é que ele vai alocar? Hoje a gente sabe que na cidade de São Paulo, existem aproximadamente 13 mil ônibus, né? Aí se fala, 13 mil ônibus é um número grande, número bom. Não é. Para uma cidade que transporta 5 milhões de trabalhadores, 13 mil ônibus ainda é pouco. Aliás, pouquíssimo. Tanto é que as reclamações da população, os ônibus da cidade de São Paulo, é problemático. Ônibus lotado, ônibus que fazem percursos, entendeu, longos, onde as pessoas passam muito tempo dentro do ônibus que não tem qualquer conforto. São pouquíssimos os ônibus na cidade de São Paulo que tem ar-condicionado, então aquela amontoada de gente dentro do ônibus causa problemas. São pouquíssimas mesmo, eu já vi inclusive estatística nesse sentido, os ônibus que têm câmbio automático, pouquíssimos, né? Então isso também é um problema seríssimo para a saúde do motorista, né? E não se apresentou ainda nenhum estudo objetivo, a não ser que os 19 mil cobradores oneram o preço da passagem. É isso, Chiquinho? Então, na verdade, o que é que ocorre? O que é que a sociedade espera de uma administração pública? Seja ela João Dória ou qualquer outra que vier. E as que passaram também. A sociedade que depende do transporte público ou coletivo, ela espera ter um ônibus de qualidade, um ônibus que passa e atenda às suas necessidades, que o leve com o mínimo de conforto ao seu local de trabalho e que tragam do trabalho para a sua residência. Agora, como é que você pode querer um transporte que as pessoas usufruam de um transporte e paguem uma tarifa, que se diga de passagem, caríssima, R$ 3,80, é cara, uma tarifa cara. E aí você pega uma cidade extremamente esburacada, o ônibus passa que chega a chacoalhar o carro e se brincar quebra uma coluna de uma pessoa. O prefeito deveria se preocupar com isso. Ir para a periferia, tapar as crateras que tem lá de buracos, atender as creches, postos de saúde, hospitais públicos. Mas não, o prefeito focou na questão do cobrador. Tudo é o cobrador que onera. Peraí, de que forma? Não, o sindicato defende sim um transporte público de qualidade, satisfatório, que as pessoas tenham o prazer de pegar o ônibus, que as pessoas tenham o prazer de deixar o seu veículo na sua garagem, da sua casa e ir de ônibus. É isso que nós queremos. É isso que o sindicato defende. Agora, quando eu mencionei aqui as gratuidades, não que o sindicato é contra a gratuidade. Não, não, de forma alguma. As gratuidades são legais. Agora, para eu fornecer uma gratuidade para alguém, com dinheiro público, eu tenho que fazer estudos profundos e com responsabilidade. Para eu saber de onde eu vou tirar o dinheiro público e de que forma eu vou pagar as concessionárias que operam o sistema de transporte. Agora, não é justo eu colocar os cobradores como causador de todos os problemas e quem paga a conta, os trabalhadores. Está errado. A conta que o prefeito fez, da forma que ele fez, está extremamente desorganizada e equivocada. Ô Chiquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo, viu? A televisão também tem um rápido intervalo, vamos fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco, eu quero que você fale exatamente isso. Me parece, pela sua argumentação, que o prefeito está querendo desviar o foco de outras questões mais essenciais na cidade, como creche, hospital, buraco na rua, em cima do cobrador de ônibus. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Eu quero que você entre nessa questão com mais profundidade. Perfeito. Todos os dias estamos junto com você, na sua casa, no transporte, no seu emprego, sempre lutando por melhores condições de trabalho e qualidade de vida para você e sua família. Já são 10 anos defendendo os trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, solidário, democrático e inovador. Somos a UGT, 10 anos com você.
Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. O nosso entrevistado de hoje é Francisco da Silva Filho, o popular Chiquinho. Chiquinho é secretário-geral do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo, uma categoria que tem 40 mil profissionais, dos quais 19 mil cobradores. Uma categoria que hoje está enfrentando um fogo cruzado do prefeito João Dória. O João Dória quer acabar com os cobradores de ônibus. O senhor que anda de ônibus, a senhora que anda de ônibus, você estudante que anda de ônibus, você sabe o seguinte, quanto é importante o transporte coletivo nessa cidade. Essa cidade que não tem, entendeu, um transporte coletivo de qualidade, né, é visível aí, né, o transporte coletivo não é um transporte coletivo de qualidade. Essa cidade que faz 5 milhões de viagens por dia, ou seja, é um lucro extraordinário para as concessionárias. Mas as concessionárias também reclamam do prefeito e o prefeito quer usar, palavras do nosso secretário-geral aqui dos condutores, os cobradores e cobradoras como responsável pelo custo da passagem. Nós sabemos que a passagem de 3,80 na cidade de São Paulo é uma passagem cara, não existe passagem, muitas das cidades do país, no país continental, não tem passagem nesse custo. Passagens são mais baratas, transporte melhor, percurso menor, mas nós temos aí um problema seríssimo. Os cobradores e motoristas da cidade de São Paulo, eles são importantíssimos, uma categoria das mais importantes. A senhora sabe que a última greve geral que teve nessa cidade, a participação dos cobradores e motoristas foi fundamental para que houvesse uma paralisação de todas as atividades. E quando o Chiquinho fala aqui que o prefeito tem que ouvir melhor a categoria, apresentar um estudo melhor para não fazer a demissão de 19 mil trabalhadores, e que essa cidade vai entrar numa guerra, eu quero entender aqui que o que ele está dizendo é que se houver demissão em massa, haverá uma paralisação do transporte público. Agora, Chiquinho, um detalhe que você observou aqui. O prefeito tem que se preocupar na cidade como um todo, e tem que se preocupar também com falta de creche, hospitais sem atendimento adequado para a população, buracos e mais buracos. Ele faz aqui o centro da cidade, vamos tapar os buracos. Mas na periferia, onde vai o ônibus, onde vai o trabalhador, a periferia tem muito problema de asfalto. O que é que hoje, por exemplo, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade de São Paulo discute com o prefeito para evitar essas 19 mil demissões que ele está pretendendo fazer? Então, Mauro, primeiro que assim, o presidente do sindicato, Valdevan 90, e a sua direção, já entrou na justiça contra essas ações, incluindo o prefeito que passou, o senhor Fernando Haddad. O senhor João Dória, quando chegou, eu não queria nem entrar nesse assunto, mas é importante mencionar rapidamente, que ele foi até a garagem de ônibus. Ele foi em 2 ou 3 garagens de ônibus. E foi recebido pelos trabalhadores com muito afeto, carinho. Porque os trabalhadores entendiam e achavam que ele seria diferente daquela postura do senhor Fernando Haddad, que queria eliminar o emprego dos trabalhadores cobradores. Para nossa surpresa, no primeiro mês de mandato, a primeira ação do prefeito foi bombardear os nossos cobradores, as nossas cobradoras de ônibus. E aí, o sindicato começou a colocar uma luz vermelha. Peraí, é mais um adversário, mais um inimigo dos trabalhadores? E por incrível que pareça, a categoria hoje o tem como inimigo. Porque ele quer tirar o pão, o sustento da família, das pessoas, gerando desemprego. Porque ele não vai convencer a categoria, nem o sindicato, em momento algum, que não vai gerar desemprego. Porque é mentira. Não tem como. Em uma reunião eu disse para ele, mais de 4 vezes questionei, com respeito, com educação, mas questionei ele. Aonde o senhor vai colocar 19 mil trabalhadores? Se o senhor não está aumentando a frota de ônibus. Não respondeu.
Em momento algum se discutiu em aumentar a frota de ônibus na cidade de São Paulo, sabendo que 13 milhões de ônibus em São Paulo ainda não é suficiente para transportar adequadamente, de maneira adequada e confortável, os 5 milhões de passageiros por dia, né, Chiquinho? Não comporta. Você pega o horário de pico, que as pessoas saem de casa, porque, na verdade, é aquilo que eu te mencionei. As pessoas almejam um dia ter um transporte de qualidade. Que ele possa sair da sua casa e ele descansando até o seu local de trabalho. Com um carro confortável. Mas como é que você vai tirar um cochilo dentro do ônibus e o ônibus vai bater num buraco que é uma cratera? E se ele tiver com a cabeça encostada no vidro, é capaz de quebrar a cabeça dele. Que o ônibus vai dar aquela chacoalhada terrível. Então o prefeito precisa, na verdade, cuidar das pessoas. No nosso ponto de vista, um gestor, um administrador e um político hoje, que ele disse que tem que ser eleito com essa finalidade, com esse propósito. Cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas significa dizer, cuidar de verdade. Creche, hospital, segurança pública, que também é de responsabilidade dele. E cuidar das vias públicas, dos buracos. O senhor sabia, prefeito, que o motorista do ônibus, quando ele quebra uma mola do ônibus, lá naqueles buracos que o senhor deixou de recapear, que o senhor deixou de cuidar da via pública, ele tem que pagar, prefeito? O senhor sabia que sai da boca dos filhos dele? Se o senhor não sabia, prefeito, fique sabendo. Porque é descontado do trabalhador. Porque o senhor deixou de fazer o seu papel, a sua obrigação. Então cuide das vias públicas, cuide dos hospitais, das creches, da segurança urbana e deixe os trabalhadores, os cobradores em paz. Não mexa, prefeito, com os cobradores. O senhor vai gerar uma guerra nessa cidade. Isso não é ameaça, não. Estamos ameaçando o senhor em forma nenhuma. Não se sinta pressionado nem ameaçado. O sindicato está colocando o seu ponto de vista. Por esses trabalhadores aqui, o presidente Valdevão 90, a sua diretoria vai lutar, prefeito. Não tenha dúvida disso. Na verdade, né, Chiquinho, esse foi uma das plataformas do Valdevão 90, né? Assumir a direção do sindicato para trabalhar em defesa dos interesses dos trabalhadores. E defender os interesses dos trabalhadores é defender a manutenção daquilo que é mais sagrado para o trabalhador, o emprego. E vamos fazer. Né? O emprego é o que é mais sagrado para o trabalhador. Né? E eu também aqui, eu fiquei aqui observando, né, o Chiquinho falar, que o prefeito ele foi lá nas garagens conversar, falar da sua plataforma, pedir voto, né? Claro. Pedir voto, né? Eu tenho certeza, né, Chiquinho, não tenho aqui dados que possa comprovar, mas tenho certeza que muitos dos motoristas e cobradores dessa cidade foi que ajudaram o prefeito a ser eleito. Não tenha dúvida disso. Né? Eles ajudaram o prefeito a ser eleito. E hoje realmente se vê a isso, entendeu? Numa situação muito delicada, ameaçado de perder o emprego daquele que ele colocou lá. Verdade. Por isso, Mauro, que o sindicato não vai aceitar de forma nenhuma. Não vai aceitar de forma nenhuma. Então, é aquilo que a gente fala. Um prefeito de uma cidade, ou qualquer outro cargo público que exerça, tem que zelar pelas pessoas. Tem que cuidar da cidade. Cidade limpa, cidade bonita. É o que todos nós queremos. Uma cidade limpa e uma cidade bonita. Vá na periferia. Eu moro na periferia. O senhor mora na periferia, prefeito? Vá conhecer a periferia de verdade. Lixo jogado na rua. E não é as pessoas que são mal educadas, não. Não é as pessoas que são mal educadas, não. É a falta de coleta de serviço. Falta de coleta. É verdade. Lixo jogado para tudo quanto é lado. Porque eles não passam para recolher. Oriente as pessoas. Discipline. Cria um programa de conscientização, mas não faz. Não tem lazer para as pessoas. As crianças não têm lazer. Tem que ter lazer. Esporte. Tem que criar. A prefeitura tem a obrigação de fazer isso. As nossas crianças precisam de lazer. Não é só ficar, estudar e ir para casa. Chega no mês de férias, não tem o que fazer. Porque o prefeito da cidade de São Paulo, atual, os que passaram, e espero que o futuro melhore, não criaram esse regime. Tem que criar, tem que dar condição para as crianças.
tem que ocupar a mente das pessoas, tem que dar o que fazer. Não pode ser dessa forma, não pode ser tratado de qualquer jeito. E os equipamentos públicos da prefeitura hoje estão totalmente abandonados, né? A gente vê esses clubes de lazer da prefeitura abandonados, os equipamentos públicos, entendeu? Sem manutenção. Isso realmente é uma grande realidade que o Chiquinho, que mora na periferia, está aqui dando um testemunho. Agora, prefeito João Dória, era melhor realmente o senhor fazer uma análise, né, mais aprofundada, né, sobre a questão da manutenção dos cobradores de ônibus na cidade de São Paulo. Tirar os cobradores é tirar emprego. Tirar emprego é colocar uma família em dificuldade. Colocando uma família em dificuldade, você vai colocar filhos desses cobradores em dificuldade. E o que é que isso pode acontecer? Uma família, né, desestruturada porque o seu chefe maior ou sua chefe maior, né, não tem como manter. Perfeitamente. É isso, né? E eu até entendo quando, né, essa emoção que o Chiquinho está aqui, né, em defesa dos trabalhadores do sindicato, né, dos motoristas e cobradores de São Paulo, porque foi essa a missão com que eles assumiram o sindicato. Defender a categoria como um todo. E não tem maior defesa do que essa, manutenção do emprego. Ele, em nenhum momento aqui ele colocou que a categoria, falou que a categoria não tem uma boa remuneração, mas mesmo assim precisa do emprego. Perfeitamente. É isso aí. E eu queria só deixar registrado, a gente, claro, acaba falando um pouco mais alto, porque nos deixa indignado você saber que os seus companheiros, seus amigos podem perder o emprego desnecessariamente por uma falta de programa de responsabilidade. Agora, o sindicato foi constituído para essa finalidade. Essa gestão, presidida pelo Valdevan 90 e a sua diretoria, foi eleita para essa finalidade. E nós vamos cumprir. Primeiro, que não somos omissos à luta. Segundo, que nós não vamos compactuar com ele um desastre que ele quer fazer, demitindo mais de 19 mil pais e mães de família. Então, não tenha dúvida que esse sindicato vai lutar com todas as suas forças, todas as suas energias. E se prepare, cobrador, se prepare, cobradora, se prepare, trabalhadores de transporte, que se o prefeito mexer com você, mexeu conosco, essa cidade vai balançar, pode acreditar. É isso aí. Essa está o recado, a mensagem dada pelo Chiquinho, secretário-geral do Sindicato dos Motoristas, Cobradores e Cobradoras da cidade de São Paulo. Prefeito, vamos fazer uma reavaliação nessa sua determinação, né? A cidade de São Paulo precisa de um gestor que se volte para os seus problemas, para os problemas da cidade. E não criar problema, né, prefeito? Como demitir 19 mil trabalhadores aí. Chiquinho, televisão é tempo e o nosso tempo, infelizmente, né, está se esgotando. Eu agradeço aqui a sua participação, agradeço a você pela sua audiência. Faça você uma reflexão, né? Nós temos aí um país com 14 milhões de desempregados e nós temos que criar emprego. Não acabar com os empregos que existem, né, prefeito? Muito obrigado, Chiquinho. Eu que agradeço. Muito obrigado você pela audiência e até o próximo programa.